Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou professor de matemática e hoje discutiremos sobre o sistema de numeração decimal. Meu objetivo ao longo das aulas é desenvolver a habilidade 2 do currículo paulista. Como objetos de conhecimento, que são os temas que iremos trabalhar, a gente vai focar na origem e características. Para essa aula, nas próximas, a continuidade nos outros objetos de conhecimento. Vamos falar um pouco sobre os sistemas de numeração ao longo da história e, após isso, chegarmos até o nosso sistema de numeração decimal. Há registros de vários sistemas de numeração durante a história das civilizações. Por exemplo, os egípcios. Nós tínhamos de 1 a 9 as barrinhas. Com o 10 a gente tem o calcanhar, 100 unidades, a corda enrolada e por aí vai. Né? O que ocorria com esses sistemas de numeração? A gente tem esse egípcio, que eu acabei de falar, temos os babilônicos, temos os maias, tem um sistema de numeração chinês, sistema de numeração romano, que a gente costuma ver bastante nos relógios. Em todas essas civilizações, existia a necessidade de contabilizar. O ser humano foi desenvolvendo a ideia de números a partir dessa noção de quantidade. Sendo assim, para contabilizar essas quantidades, precisava-se de algum símbolo. Com essa necessidade de símbolos, surgiram os algarismos. Percebam que, independente da civilização, cada um deles utiliza algum tipo de símbolo para representar uma quantidade. Então, o nosso sistema de numeração também vai precisar de símbolos para representar quantidades, para representar valores. O nosso sistema de numeração ele nasceu em uma região conhecida como o Vale do Rio Indo, atualmente Paquistão. Mas por que o nosso sistema de numeração é chamado de Indo-Arábico? É porque ele foi desenvolvido pelos hindus, ele foi divulgado pelos árabes. Como esse sistema de numeração teve a colaboração dos dois povos, começou a ser chamado de sistema de numeração indo-arábico. Então, o nosso sistema de numeração é o indo-arábico. Perceba que em todos os sistemas de numeração que a gente viu até agora, dos egípcios, dos babilônicos, dos maias, em nenhum deles a gente tinha a inclusão do zero. Como esse sistema de numeração é utilizado para realizar contagens, a representação do nada ainda não omitia nenhum tipo de símbolo. No entanto, o nosso sistema de numeração ele é posicional. Como que eu vou representar o 10 e o 1 com uma diferença sem ter o zero? Então, surgiu essa necessidade de representar também esse valor posicional, assim como para representar o nada, que no caso vai ser o zero. Qual a origem dos números decimais? Vou contar uma breve história sobre o surgimento dos números decimais, como eles chegaram até nós. No Antigo Egito, existia a constante necessidade de demarcar terras. Isso aí por volta de 3000 a.C., mais ou menos. Por que existia essa necessidade de demarcar terras? Porque nas épocas de cheia, de junho a setembro mais ou menos, as margens do rio derrubavam as cercas de pedra e parte do terreno de alguns agricultores era invadida pela água. Isso fazia com que os agricultores perdessem parte de suas terras. E isso ia comprometer o quê? Os impostos ao faraó. Que faraó é esse? Faraó Sesostris III. Então, como muitos agricultores perdiam parte de suas terras, foi preciso inventar um método para saber quantas partes de seus terrenos eram perdidos, para que cada agricultor ele não fosse prejudicado na hora de pagar os impostos ao faraó. Como que eu vou pagar um imposto se a terra que eu tinha inicialmente era maior do que eu tenho agora? Esses relatos sobre os pagamentos de impostos é relatado pelo filósofo Heródoto. Ele falava o seguinte, sempre que o rio Nilo inundava, era necessário determinar a quantidade de terra que os agricultores perdiam, uma vez que deveriam pagar uma taxa ao rei Sesostris III, que deveria ser proporcional à taxa imposta antes da inundação das terras. O que acontecia? Tinha feito lá a medição e vinha a inundação. O que acontecia? O terreno que ele tinha ficava um pouco menor. Então, o imposto que ele deveria pagar era proporcional a esse novo pedaço de terra que ele tem. Mas como que eles realizavam essa medição para quantificar o pedaço de terra que cabia a cada um dos agricultores? Existiam aí os esticadores de corda. Eles utilizavam cordas com vários nós. E eles iam contando a quantidade de nós. Então, esticavam várias cordas de pessoas para fazer apenas isso. Por isso que eles eram chamados de estiradores de corda ou esticadores de corda. Então, basicamente, a gente está chegando aí numa unidade de medida. Mas isso também pode ser comparado com frações. Por que podemos relacionar com as frações? Porque pensa aqui, uma corda inteira. Tem uma corda inteira aqui, número inteiro. Agora pense, eu tenho vários nós. Se eu pegar vários nós, eu vou ter partes da minha corda. Os números decimais eles têm uma relação com essas frações. Mas com que frações específicas? Vocês viram aí que desde o Antigo Egito, 3000 a.C., já utilizavam as frações. Mas que fração deu origem aí aos números decimais? A fração decimal. Então aqui nós temos uma fração decimal. Para quem não lembra,
A parte de cima, a gente tem o nosso numerador, a parte de baixo, o nosso denominador. O numerador indica quantas partes da corda eu peguei depois de dividi-la. Peguei uma parte. Então, se eu dividir a corda ao meio, como eu dividi em duas partes iguais, nosso denominador vai ser 2. Como eu peguei apenas uma parte dessas duas que foram divididas a corda, eu tenho apenas 1 de 2, ou metade. Agora pense, se eu cortasse em 10 partes iguais, pegasse apenas uma parte, teria o quê? 1/10. Isso daqui é uma fração decimal. As frações decimais são aquelas que a gente tem com base no denominador 10, ou potência de 10. Na primeira casa do número decimal, a gente vai ter o décimo, depois o centésimo, o milésimo, por aí vai, a gente vai estudar mais a fundo. Percebam que, ao longo da história, foram utilizados vários símbolos, vários algarismos. Se a gente analisar que já existiam as frações decimais, como que a gente faz aí para trabalhar com o nosso sistema de numeração? O nosso sistema de numeração ele possui algumas características, mas as características principais são: a gente organiza o nosso sistema de numeração com o agrupamento de algarismos, então a gente usa algarismos aí de 1 a 9. O 0 a gente viu que representa a ausência de quantidade, então a gente tem os algarismos aí que vai agora de 0 a 9. Com esses 10 algarismos a gente consegue formar qualquer número. Percebam aí o número 324. A gente tem 4 unidades. O 2, ele tem o quê? 20 unidades. Se eu colocar no lugar do 2, no valor posicional, um 0 e outro 0, eu tenho 300. Ordens e classes que a gente tem no nosso sistema de numeração. A gente tem as classes das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões. E aí, em cada classe, a gente tem as ordens. A primeira ordem aqui vai ser unidades, segunda ordem dezenas, terceira ordem centenas. Então, nas unidades simples, a gente tem unidade, dezenas, centenas. Mudou de classe, a gente entrou na classe dos milhares. A gente vai ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, unidade, dezena e centena sempre vai aparecer. Só que aí a gente vai completar com a classe. Então, aqui é unidade simples, a gente só vai falar unidade, dezena e centena. Mudou para a classe dos milhares, a gente vai falar unidade de milhar. Então, a gente vai acrescentar a classe no final. Dezena de milhar, centena de milhar. Mudou de classe. Unidade de milhão, que a classe agora é dos milhões. A gente tem 4 unidades, 5 dezenas, 1 centena, unidades de milhar, 2 dezenas de milhar e 1 centena de milhar. Daremos continuidade na próxima aula. Até mais. Obrigado.